Saiu uma notícia hoje na Folha de São Paulo que os partidos, os políticos, eles estão organizando um super pedido de impeachment. E esse super pedido de impeachment seria algo suprapartidário. Ou seja, envolveria pessoas, grupos, partidos dos mais diferentes espectros políticos. Inclusive, o PT estaria junto nesse super pedido de impeachment. Tem muita coisa que a gente precisa discutir sobre isso, muita coisa que a gente também precisa explicar. Então, senta na cadeira, deixa o like, vem comigo que eu tenho até que ler quem são aqueles que estão nesse super ideia, tá? De super pedido de impeachment. Então vamos com calma. PT, PSOL, Joyce e Frota topam se reunir para tentar criar super pedido de impeachment contra Bolsonaro. A ideia é tentar juntar pedidos de impeachment para aumentar a potência do pleito na Câmara dos Deputados. Então, além do PSOL, tem também, olha, vamos lá, o Kim Kataguiri, do Democratas, também ele está sendo mencionado. Ele já disse que topa participar. O próprio Kim Kataguiri, em um discurso na Câmara dos Deputados, que eu até comentei aqui no canal, ele cobrou a posição maior da oposição. Ele falou assim, poxa, a oposição fica discutindo o candidato para 2022, mas na hora de articular o impeachment não está articulando. Ele cobrou isso. E aí os presidentes dos partidos do PSOL, do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, da Rede, do PV e do Cidadania têm liderado as discussões. Nunca na história um presidente foi alvo de tantos pedidos de impeachment. Não são questões ideológicas, estamos tratando de lei, probidade e responsabilidade. Houve interferência em órgãos de Estado. A pandemia virou uma matança no Brasil. É tirar a ideologia do caminho e agir em conjunto, afirma Joyce Hasselmann. E aí tem o Frota, né? Essa declaração do Frota é muito boa. Ele disse que só Deus tira ele de lá, nós vamos ajudar Deus, nós vamos ajudar a Deus. E aí estão falando, tem o Julian Lemos falando também, tem a Gleisi falando, o Carlos Siqueira do PSB, até falaram que vão tentar chamar o João Amoedo. Pois bem, é uma super pedido, como eu falei, e não tem partido, é algo suprapartidário. Isso é muito bom para um pedido de impeachment. Por quê? O pedido de impeachment geralmente ele tem um rosto. Ele tem rostos, na verdade. Ele tem o rosto daquele que protocola o pedido e tem o rosto do presidente da Câmara que aceita o pedido. Tanto que o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, ele teve o rosto do Eduardo Cunha e da Janaína Pascoal. E nós vimos que a Janaína Pascoal foi a deputada mais votada na história do Brasil. Deputada estadual. Ela teve mais votos como deputada estadual do que deputada federal. Então há um dividendo político interessante para aquele que tem o seu rosto estampado. No caso do Eduardo Cunha ele foi preso, mas isso aí já é outra história. E agora que nós estamos às vésperas da eleição, você ter um rosto de algum político, ainda mais pleiteando para disputar em 2022, poderia atrapalhar o processo de impeachment. Isso poderia, inclusive, dificultar as coisas. Então, o que nós temos? Um projeto que não teria um rosto. Então a possibilidade de passar ficaria maior, claro, porque não teria alguém para receber dividendos políticos. Só que assim, por que os deputados estão querendo fazer esse pedido de impeachment? Essa é a grande questão. Porque você tem disputas de poder, mesmo dentro do legislativo. Você já tem as disputas de poder do legislativo, do judiciário, do executivo. São os três poderes, eles ficam se atritando, o que é normal. Mas dentro do legislativo, você tem duas casas, você tem o Senado e você tem o Congresso. A CPI da Covid, que mesmo ainda não tendo começado, já tem provas a rodo contra o Bolsonaro, todo dia sai uma prova, uma bala de prata contra o Bolsonaro. Primeiro a Pfizer vai ser chamada para depor. Por que o Bolsonaro não quis comprar as vacinas? Aí agora nós temos documentos do TCU mostrando que o Bolsonaro ele demorou para comprar os testes, não quis comprar os testes, houve omissão, houve abuso de poder. Também tem outros documentos que mostram que a cloroquina, um remédio sem eficácia, foi usado como política de enfrentamento da Covid. Então assim, a CPI tem provas a rodo, só que essa é uma CPI do Senado, pessoal. É uma CPI do Senado. E aí o que acontece? Vai parecer que só o Senado, dentro do poder legislativo, que está trabalhando em prol do país, para combater a Covid, enfim, qualquer coisa aí que você possa adjetivar. Enquanto isso, o Congresso vai ficar escanteado, vai ficar chupando o dedo, parece que o Congresso está parado. E é claro que a gente sempre tem que colocar que existe uma certa hierarquia dentro do legislativo. Os senadores têm mais prestígio do que os deputados, isso é notório. É uma quantidade menor, a votação é mais difícil,
você tem uma quantidade limitada por partidos, o período é maior, então há um prestígio maior você ser senador, é mais importante. E o Senado, e sempre claro, há essa pequena rusguinha, né, de Senado, deputados, senadores, deputados. E o Senado está trabalhando. O foco hoje está no Senado. Então há uma certa também invejinha por parte dos deputados com essa atuação do Senado. Já que o Senado já instaurou uma CPI, vai começar, a Câmara dos Deputados precisa se movimentar, precisa fazer alguma coisa. Porque o ano que vem também é eleição. E nós temos uma quantidade grande, salvo me engano, são 8 senadores, um número bem substancial, que vão participar da comissão da CPI e no ano que vem já vão ser candidatos, já podem ser candidatos à reeleição ou têm pretensões políticas. Então, nada melhor do que uma situação como essa, no momento difícil, para catapultar, projetar, lançar uma carreira política. Então é isso que os congressistas, né, os deputados, estão também tentando fazer para não ficarem atrás do Congresso. Esse pedido tem chance de prosperar? Claro que tem. Talvez seja o pedido que tenha as melhores chances de prosperar. Porque é suprapartidário, como eu falei, não vai ter um rosto e chegou no momento em que as provas estão surgindo. À medida que a CPI for avançando e as provas começarem a ficar cada vez mais constantes, você consegue ir absorvendo isso via esse movimento suprapartidário, protocolando pedidos de impeachment contra Bolsonaro ou protocolando um único pedido, englobando aí os principais crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro. Agora, o que tem que acontecer para isso vingar e por que é muito bom que seja suprapartidário? Para um pedido de impeachment vingar, é necessário que haja trabalho por ele. Não é só protocolar, eu vou protocolar aqui e depois acabou, não vou nem mais mexer, vou ficar sentado. Não, não é assim. Nós temos que lembrar que a própria CPI, o pedido, ele só prosperou, a CPI só foi instaurada porque o Jorge Cajuru e o Alessandro Vieira entraram com uma representação no STF com uma liminar para que o pedido fosse, para que a CPI fosse instaurada, porque já tinham todas as prerrogativas para uma CPI ser instaurada. Então não basta só você protocolar o pedido, você tem que trabalhar em prol dele. E quando você tem algo suprapartidário, você tem partidos PSDB, PT, PDT, você consegue fazer com que um fique fiscalizando o outro. Fica mais difícil você fazer um pedido de impeachment para inglês ver. Porque, se, por exemplo, o partido A, não vou nem citar partido, se o partido A começa a fazer corpo mole, o partido B fala, vai na imprensa e fala, o partido B não saiu porque eles estão fazendo corpo mole, isso, aquilo outro. Então fica mais difícil, evita-se o corpo mole. E também fica mais difícil ainda fazer um super jogo de cena com tantos partidos. Tá? Eu acho que é mais fácil o impeachment sair pela CPI, porque a CPI vai avaliar, a CPI vai dar os seus pareceres, vai ter o seu relatório. E aí, se tiver um crime vindo pela CPI, e tudo indica que vai ter, é muito mais fácil tirar Bolsonaro por algo que seja resultado da CPI. E Bolsonaro, ele precisa ser afastado da presidência da República. Porque nós temos sempre que lembrar, a CPI não está investigando crimes de corrupção. A CPI, na verdade, o que ela está fazendo é investigar a conduta de Bolsonaro. Isso tem que ficar muito claro, mas muito claro mesmo, para evitar qualquer tipo de interpretação equivocada. E até mesmo nas discussões que a gente vai ter. Vocês, com os seus parentes, para explicar. Porque a CPI está verificando se Bolsonaro ele agiu de modo deliberado e intencional para que as pessoas se contaminassem, promovendo assim uma imunidade de rebanho. Então ele agiu para matar os brasileiros ao invés de preservar as vidas. Isso é sério, isso é grave. E é isso que a CPI está avaliando. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o pedido de impeachment suprapartidário tem uma chance maior de passar? E é como que eu falei para vocês lá atrás, em janeiro, fevereiro, quando houve a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. O candidato, o novo presidente pode ser Lira, pode ser Rossi, pode ser Freixo, pode ser qualquer pessoa. Se houver uma pressão da sociedade forte, não tem como segurar o pedido de impeachment. Tem que botar para votar. E a pressão aumenta. Está aumentando, porque são mais de 100 pedidos. E agora um pedido suprapartidário, incluindo deputados do DEM, podendo até inclusive ter do PP, como vai ficar a situação de Lira? Fica mais difícil. Mas vamos ver. Nós temos que continuar mandando nosso apoio para a CPI, mostrando, entrando em contato com os deputados, mandando nosso apoio,
para que o movimento não esfrie e nós não podemos deixar esse movimento esfriar. Todo dia sai uma notícia negativa com Bolsonaro e é uma notícia, uma revelação sempre mais cabeluda, pior e mais complicada do que a outra. Então vamos lá, juntos, se você gostou, clique no gostei, deixe seu comentário, super importante. E também me siga no Twitter, @profileoficial.